Bem-vindo, bem-vinda. Quero conversar agora contigo sobre relacionamentos afetivos. Estudando vários mestres dos relacionamentos afetivos e até mesmo através da minha experiência, eu percebo muito que a união afetiva, que envolve amizade, envolve convívio, envolve intimidade, ela precisa passar por algo que às vezes nós não avaliamos adequadamente, que é, quando eu me envolvo com alguém, é o meu papel que está se envolvendo? É o personagem que está se envolvendo? Ou é realmente aquilo que eu sou? Eu conheço muitas pessoas na minha vida que vivem um relacionamento, por exemplo, familiar, mas que elas cumprem o tempo todo o papel de mãe. Mas é um papel. A pessoa nasceu com um feeling, com uma intuição, com um jeitinho de educar os filhos. Mas ela, por vezes, veste um papel de mãe. O Gasparetto falava uma coisa que eu adorava ele falar, que muitas pessoas, quando entram num envolvimento mais para valer, ou que se tornam chefes de família, essas pessoas acabam perdendo o moleque e a moleca. Sabe o moleque e a moleca que quer brincar, que quer viajar, que quer... Por exemplo, eu quando era criança, eu via a Rita Lee e tive a oportunidade no momento da minha vida de dar aula para a Rita Lee, uma aula só. E eu via a Rita Lee e falava, você já imaginou ter uma mãe como a Rita Lee? Era meu sonho de consumo, porque apesar da minha mãe ser muito querida, muito honesta, muito generosa comigo, uma pessoa muito culta. Mas a minha mãe, a vida inteira, ela viveu um papel dentro do casamento, um papel. Eu sinto que uma parte dela, muito bonita, morreu no momento em que ela casou. E ela trabalhava no Tribunal de Contas, então tinha um papel também. Ela era secretária do presidente do Tribunal de Contas. Então tem todo um papel. Eu lembro que mesmo em época de frio, ela tinha que trabalhar de saia, porque não deixava usar calça as mulheres. É um papel. E comigo ela foi perdendo essa moleca. Então é muito importante, dentro de um relacionamento afetivo, quando nós moramos juntamente com alguém, eu falei disso em outra lição. Primeiro é perceber o que eu vou abrir mão. Porque tem pessoas que abrem mão daquilo que ela tem de melhor dentro de um relacionamento afetivo. No relacionamento afetivo que eu tô hoje, com a Ananda, de certa forma, pelo menos eu creio nisso, nós abrimos mão de muito poucas coisas. Por exemplo, ela gosta de ir pro forró, eu gosto do rock and roll, eu gosto de discoteca, ela gosta do yoga, eu já tentei ensinar tai chi para ela, ela dorme no tai chi quando aprende comigo. Ela gosta de filmes, por exemplo, Grey's Anatomy. Eu gosto de filmes um pouco mais agitados, gosto muito de suspense, gosto de terror também. Então são coisas que dificilmente se encontram, porque há essa separação. E dentro de um relacionamento afetivo, por vezes, quando começa muita briga, desencontros, desilusões, as pessoas engolindo sapos o tempo todo, é porque, por vezes, nós estamos vivendo um papel, que é como uma música do Cazuza que eu acho que se chama Solidão a Dois. Tem pessoas que não aguentam mais um outro, não aguentam mais um outro. Elas estão vivendo só em papel e elas estão imaginando que aquela pessoa um dia vai se tornar fruto da idealização dela. É claro que eu, particularmente, sempre fui muito livre afetivamente. Tanto que em todos os envolvimentos que eu tive, eu sempre preferi morar separado. Cada um num canto. E às vezes que por algum motivo se encontrava, foi desastroso. Desastroso. Então, dentro de uma união afetiva, talvez nós tenhamos que pensar nisso, né? Tirar todos os nossos papéis. Fazer concessões, sim, abrir mão de algumas coisas, claro, mas não perder esse moleque que nós temos. Porque quando nós agredimos o nosso moleque, ou a nossa moleca, e hoje eu não sei exatamente como o mundo está numa grande transição, mas quando eu era mais jovem, anos 80, 90, 2000, era muito mais fácil a mulher ser cobrada de perder a moleca. A mulher era muito cobrada. Ah, agora que você
se uniu a alguém, você não vai mais dançar com as suas amigas. Agora que você se uniu a alguém, você não pode usar mais esse tipo de roupa. E às vezes essa cobrança é com desprezo absoluto. Eu ouço algumas histórias de mulheres que são muito desprezadas pelo companheiro. E homens devem ser também. Então é muito importante, por exemplo, se você perde esse moleque, essa moleca, você está se desvalorizando. E nós nos desvalorizarmos é terrível. Nós nos colocarmos para baixo. Lembra que eu falei em outras aulas? Nós devemos procurar nos apoiar. Você está se apoiando? Nós devemos procurar estar a nosso favor. Você está a seu favor? Quando nós perdemos uma parte tão importante nossa, que é esse moleque, essa moleca, é uma espécie de autoflagelação. E a vida acaba se tornando um tormento em todos os sentidos, quando eu não me apoio. Tem pessoas que zombam delas mesmas, que se diminuem. Tem pessoas que têm um complexo de inferioridade muito forte porque perderam contato com essa moleca. Essa moleca é o que o Gasparetto, por exemplo, chamava de ombrinho. Quando alguém critica muito e fica, você tem que isso, você tem que aquilo, tem que isso, tem que aquilo, a moleca faz assim com os ombros. Entra por um ouvido e sai pelo outro. E o que é melhor ainda, nem entra pelo ouvido. Que também é algo que o Gasparetto me ensinou muito, que o Fritz Perls me ensinou, que o Guy Arza me ensinou. Nosso ouvido não é privada. Não é privada. Esse tipo de crítica, esse tipo você tem que isso, tem que aquilo, que existe dentro do relacionamento. Então, qual o papel de mãe? É um papel, tem que ser assim, 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 assim. Qual o papel de pai? Tem que ser assim, 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 assim. Tem algumas pessoas tem uma amiga minha que tem era uma pessoa tão plena, mas tão plena, e a união afetiva acabou com a plenitude dela. Ela se tornou uma mulher de família. E não há nenhum problema em você ser uma mulher de família se isso é o que a tua moleca quer. Mas por vezes não é o que o nosso moleque quer. Nosso moleque ainda quer viajar sozinho, não há nenhum problema, na minha opinião. Isso é interessante, que quando nós nos colocamos muito para baixo, é o contato com esse moleque, com essa moleca, que nos coloca para cima, principalmente dentro de um relacionamento afetivo. Quando nós não nos damos importância nos relacionamentos afetivos, é a moleca que joga para frente. Quando nós buscamos um papel também da beleza do mundo, isso já mudou, está mudando, é legal, porque no passado, não muito antigo, tinha um padrão de cabelo, um padrão de roupa, um padrão de maquiagem. Isso está mudando muito. Nossa, eu fui muito criticado, na minha vida, por causa das minhas tatuagens. E eu tenho muita tatuagem. É que vocês me veem vestidinho aqui, e eu exagerei na conta. Mas tinha um modelo. Um espiritualista não pode usar tatuagem. E é interessante porque algumas pessoas que tinham um padrão de espiritualidade junto com empresas, assim, sempre iam de paletó e gravata, enfim. Agora que a tatuagem é aceita, eles gostam de mostrar uma ou duas tatuagens. Mas, de novo, é um papel. Quer dizer, agora o mundo aceita as tatuagens, então eu posso mostrar. A gente continua com esse desprezo por nós mesmos. Talvez seja legal você anotar aí no papel. Eu não vou mais me desprezar. Eu vou cuidar da minha moleca. A minha moleca ou o meu moleque, né? Sempre se achava bonito. A minha moleca arrumava um jeito de estar feliz. Arrumava um jeito de ser livre. O nosso moleque, o meu moleque, nossa, ele era muito interessante porque eu não ouvia ninguém. Meu moleque sempre não ouviu ninguém. Até porque os padrões do que o mundo queria que eu fosse não tinha o menor sentido para aquilo. Eu só ouvi falar de yoga, de massagem, de astrologia quando eu tinha 20 e poucos anos, que era possível trabalhar com isso.
Então queria me empurrar, torne-se isso, torne-se aquilo, torne-se aquele outro, me empurrar para um monte de papel. E isso acaba com a nossa energia. De novo a questão da energia, isso nos põe para baixo, isso nos diminui muito, nos diminui muito. Sabe, as pessoas que se diminuem muito, elas meio que têm que pedir licença para existir. Elas parecem que têm que pedir desculpa por existir. Ela parece que precisa pedir desculpa quando ela parece um pouco mais. Então isso é bacana perceber. Quando nós queremos saber um pouco do nosso caminho de vida, do nosso dharma, da nossa jornada, vale a pena investigar a nossa criança. Que é o que eu falei antes, pegar uma almofada, pôr na tua frente, que é você quando criança. O que é criança? Quando eu fiz esse exercício comigo, eu imaginei a mim com uns 11 anos de idade, 10, 11 anos, a criança falando comigo, que foi a primeira vez que eu reprovei na escola, estava na 5ª série, acho que uns 12 anos, o que seja, e ali a minha criança já percebeu que ela não queria. Eu estava numa escola muito difícil, era uma escola que era muito longe, era uma escola ligada ao Rotary, de pessoas muito ricas, era o Colégio Rio Branco. Pessoas muito ricas, eu tinha bolsa de estudos. E eu tinha que pegar uma perua escolar, ficava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu não tinha amigos nessa escola, que eram pessoas muito ricas. Até me convidavam para festas, mas meus pais não me levavam. E os amigos no meu bairro, moravam num bairro muito simples, eu não tinha contato com eles. Então ali minha criança falou, olha, busca a tua tribo. Busca a tua gangue, busca o teu grupo, a história do patinho feio, encontrar os semelhantes a mim. Agora, quando eu faço esse exercício do moleque, meu moleque com 15 anos se manifestou. Foi a hora que eu parei de ouvir todo mundo. Todo mundo. Quero mais ouvir ninguém. Eu fingia que ouvia, não vou desrespeitar as pessoas, mas eu respeitava principalmente a mim mesmo. E foi interessante que no momento que eu comecei a respeitar a mim mesmo, as pessoas começaram a me respeitar muito mais. Porque como eu sempre fui um aluno medíocre, por exemplo, eu sempre fui um aluno medíocre em História e Biologia. História e Biologia. E esses dias a minha companheira veio falar para mim, você não para de falar de filósofos, de história, das questões da biologia. Eu adoro isso hoje, adoro isso hoje. Quase que esse negócio de prova de história e de biologia fez eu odiar uma coisa que eu sou fascinado, história e biologia. Leio muito sobre isso, mas o meu moleque ele veio me salvar num momento que ou eu me respeitava e eu iria gostar de mim, ou eu iria me desrespeitar completamente e ter uma vida sem sentido, não ter uma vida que vale a pena ser vivida, que é o que eu estou ensinando aqui para você. Tenha uma vida que vale a pena ser vivida. Eu sinto isso ser muito importante. Então sempre que eu quero ser feliz, eu chamo meu moleque. Sempre que por exemplo, quando eu não estou muito legal, eu gosto de jogar fliperama. Não sei se você sabe o que é isso, aqueles de bolinha, que meu moleque adorava jogar fliperama. Eu faço artes marciais até hoje, tenho maior paixão por arte marcial, não de combate, nada disso, mas todo lugar que eu vou eu faço. Eu vou para a praia quase todo dia na minha vida rotineira. Então eu vou e faço alguns katas, alguns movimentos, porque isso meu moleque trouxe. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de ler. Meu moleque gosta muito de ler. Então, até minha mãe hoje fala, você lê muito. Sim, porque meu moleque se identifica com as leituras, ok? Então, só voltando dentro do relacionamento afetivo, que eu comecei a falar isso, esse moleque vai te ensinar como você pode se relacionar. Esse moleque vai ajudar você a se relacionar bastante. Esse moleque sabe o que é compatível com você, que é compatível na tua vida. Esse moleque faz você lidar com as resistências que o mundo pode colocar em nós, ok? E na próxima lição eu vou estar falando sobre resistência. Na próxima eu vou tocar aqui um sino, na próxima aula
eu falo com vocês sobre resistência, ok? Gratidão. Gratidão absoluta por você ter chegado até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaneamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.